Bora falar de futebol, bora falar de mano a mano. Que prazer estar aqui mais uma vez com Bruno Formiga e Vitor Sérgio Rodrigues. Estão deixando o Fragoso chegar. Já teve a estreia, agora é a segunda vez. Estão deixando o Fragoso chegar, gente. Cuidado. Cuidado. Brincadeiras à parte, a Tainá tá de férias, tá descansando, então eu vou nessa, vou substituindo a Tainá enquanto ela tem o merecido repouso de férias, tá bom? Bora pro mano a mano, que é muito importante. Hoje tô com o Vitor Sérgio Rodrigues e o Bruno Formiga, como eu disse, meu querido VSR. Oi para você. Brasil atual contra o Brasil de 2002, antes de chamar a vinheta. Tá preparado para isso? Tá um pouco amargurado do que vai sair disso? Não tenho esse compromisso nem com o saudosismo excessivo, nem com a valorização excessiva do atual. Eu gosto do, como diria o técnico da seleção atual, do equilíbrio. É que a gente fez recentemente, e o Fragoso com certeza não viu, um Brasil atual contra a reserva de 2002. E se eu não me engano, o reserva de 2002 teve muitos lá, se eu não me engano, acho que até ganhou. Então aí o pessoal falou, faz a atual. Eu falei, gente, aí falou, não, já que pediram muito, vamos fazer da atual contra a seleção titular de 2002. Pois é, Vitor Sérgio Rodrigues, que fica falando que não assiste o programa. Não estou assistindo porque eu estou fazendo o programa, então eu não preciso assistir, eu já estou aqui, tá bom, querido? Bruno Formiga, apaixonado, completamente louco, o maior defensor do saudosismo no futebol ao meu lado. Tudo bem, Formiga? Tudo certo, não, tá maluco. Eu tenho o maior respeito pelo passado, eu só não gosto quando vira loucura, que não é o caso do que vai acontecer aqui. Vamos ver se você vai respeitar o passado. Bora pra vinheta! Brasil atual contra o Brasil de 2002. Será que o Hexa vem? Aquela seleção foi buscar o Penta. Será que essa tem a capacidade de colocar a sexta estrela da amarelinha? Bom lembrar o seguinte, antes da gente começar esse mano a mano, tá? Até antes do programa, a gente estava realocando alguns nomes, porque é bom lembrar que os esquemas táticos utilizados são diferentes. Então, a gente trabalhou aqui meio que num 4-3-3 para tentarmos uma coerência e um encaixe legal entre os nomes, apesar de não conseguir alcançar um consenso, a gente chegou em algo muito próximo. Vamos começar então, e aí não tem muito segredo, porque evidentemente essa posição todo time tem. Alisson ou Marcos, meu querido Bruno Formiga? Cara, assim, aí é aquela parada do seguinte, eu vou comprar esse desgaste para a gente debater técnica, relevância de goleiro, eu não vou, porque no contexto lá de 2002, assim, o Marcos estava ainda na curva de subida, assim, para chegar no seu auge, né, que talvez seja aí o título da Copa 2002, mas já tinha feito 99, 2000 absurdo, enfim, era um cara de uma aceitação gigantesca por aqui e tal. O Alisson hoje disputa aí com o Ederson ou com o Ederson a preferência. O Marcos tinha a questão do Dida e do Rogério, também uma geração com opções excelentes. E baseado no que fez no torneio, na Copa, o Marcos de 2002 era excelente, era o auge dele, então não vou voto cult aqui, vou votar no Marcos também, que eu estou a fim de evitar desgaste e qualquer outra coisa. Mas eu teria várias paradas para falar dessa comparação aí. Bom, o voto é no Marcos, e é curioso pelo seguinte, né? O Marcos, ele passa a ser titular da seleção por conta do Felipão. Ele não era titular da seleção antes da chegada do Felipão, e ganhou o voto do Bruno Formiga muito pela competição que fez, e o Alisson ainda não fez essa competição, ainda não jogou essa competição, ainda vai jogar a Copa do Mundo, o VSR. E você, qual critério você usa? Né? Ah, sim, mas ele falou... Eu acho que aí, assim, por uma questão de contexto, a gente tem muita... Assim, a seleção de 2002 sempre leva vantagem porque ela já realizou a história e até hoje é a única seleção da história das Copas a ganhar os 7 jogos de uma seleção, né? O Brasil de 70 ganhou as 6 partidas que fez, a seleção de 2002 ganhou as 7 partidas que fez. Mas, enfim, se a gente considerar... o Alisson, ele é mais completo do que o Marcos, porque ele está agregado à questão do jogo com os pés, que o Marcos não tinha isso como ponto forte, muito pelo contrário. Mas não dá para você não votar no Marcos pelo que ele fez em 2002,
né? O Alisson tem a aprovação, entre aspas, de vencer na Europa, mas aqui é um caso claro que você está botando de um cara que começou contestado, por exemplo. Eu errei, eu achava que era um absurdo o Filipão colocar o Marcos naquele momento, e o Marcos foi o terceiro melhor jogador do Brasil na Copa, a verdade é essa. Acho que ele só perde para o Rivaldo, para o Ronaldo, aí a ordem é bem questionável, inclusive, mas o terceiro melhor jogador do Brasil da Copa foi o Marcos. Agarrou pra cacete contra a Bélgica, na final ele faz uma defesa gigantesca, então não dá para não votar no Marcos. Marcos leva essa disputa e a gente vai para a lateral direita agora, e aí talvez seja poupa-tempo. Não sei o que os meus comentaristas acham. Danilo versus Cafu. Vitor Sérgio Rodrigues. O Formiga bate muito nessa tecla nos seus argumentos relacionados ao saudosismo. Se a gente fizesse... Eu não vou nem apelar, tá? Não vou nem botar Leandro, não vou nem botar Carlos Alberto Torres, não vou botar. Se você fizesse um poupa-tempo em 2002, se você fizesse um mano a mano em 2002, Cafu contra Jorginho, né? Porque aí seria Cafu de 2002 contra Jorginho, campeão em 94, todo mundo diria que era poupa-tempo para o Jorginho. Todo mundo diria. Então o Cafu ficou melhor no ponto não no ponto de jogar, mas ficou melhor na percepção popular, na opinião pública. O Cafu ficou melhor depois que parou de jogar. Porque quando ele jogou, ele sempre foi muito contestado. E que eu acho exagerado, porque ele era um lateral bom, muito eficiente para o que se pedia. Então, tem que se fazer essa ressalva. Dito isto, eu acho que é um abismo do Cafu para o que o Danilo é hoje. Embora acho que o Danilo também seja muito mais criticado do que deveria. Eu entendo o ponto, mas eu ainda acho que na comparação Danilo-Cafu, em relação a conquistas, carreira, até é que a gente em questão que envolve o momento... Isso, né? É que a gente está isolando isso, a gente está pegando o que foi na Copa, né? Mais ou menos, do Cafu, né? Mas o que o Brasil atual entrega foi na Copa. Mas o Cafu, eu acho que ele passava longe, não me lembro exatamente se eu tô enganado, mas ele passava longe de ser colocado como uma dúvida no time titular do Brasil. Não. Uma dúvida não, mas ele era muito criticado. O Danilo já se fala em dúvida de titularidade. Né? Beleza. Mas o Tite não tem nenhuma dúvida sobre isso aí, viu? Só para... não, em termos de... Eu digo no debate ali... no nosso debate, padrão, na nossa conversa aqui, então, né? mas se você for lembrar, em 2002, tinha muita gente que questionava o Cafu, sim, não dele ser titular, assim, fala assim, puta, tem que ser outro, mas falar, pô, a gente tá indo com esse cara, né? Porque antes... Mas aí quando você fala, a gente tá indo com esse cara, mas eu não tenho quem colocar no lugar, beleza, mas era questionado porque você tinha a referência do Leandro, que era um lateral técnico pra caramba, do Jorginho, que tinha mais técnica do que o Cafu, então ele era muito questionado. Eu sempre achei o Cafu um ótimo jogador, embora não tivesse a técnica do Leandro, nem do Jorginho, mas eu acho que achava ele muito bom. Mas ele era muito questionado. Hoje o Cafu é tido, e acho bacana isso, ele é respeitado como a figura que ele é, de um cara que jogou 3 finais de Copa, é bicampeão de Copa do Mundo, foi capitão de uma delas. Então, hoje ele tá... Porque na época ele era muito menos respeitado do que deveria, na minha visão. Por isso que eu quis só fazer esse ponto. E hoje o Cafu é nosso companheiro, né, de TNT Esportes. Então, só para pontuar. É verdade, VS. Formiga, você vai de Cafu ou vai de Danilo? Não tem como aí. Não tem como. Cafu. Tá bom. Então, Cafu leva essa, mais um pontinho para a seleção de 2002. Bora para a zaga. Éder Militão enfrentando o Lúcio, Bruno Formiga. Mas eu acho que a gente, enfim... Porque não é, assim, o Brasil atual, para mim o certo é que isso vai criar um problema aí. O Lúcio era muito... O Lúcio, eu lembro do jogo contra a Inglaterra, quando a bola bate nas costas dele, que acontece o gol e tal, a reação do Galvão na narração e no momento, a percepção das pessoas era isso ia acontecer em algum momento. O Lúcio era taxado como um cara meio cintura dura, que era perigo real imediato. Era essa a avaliação. O Lúcio pós é outra avaliação. O Lúcio pré e até durante, mas ele de fato faz uma reta final, acho que muito boa de Copa. É só para a gente colocar coisas em devidos lugares. Assim, eu vou votar no Lúcio aí de novo, porque é mais por evitar desgaste mental.
Não, também, mas o Militão chegará na Copa muito mais convincente do que chegou o Lúcio na Copa de 2002, assim, para entender. Agora, é que a gente botou o Militão aí, porque se fosse Thiago Silva e Marquinhos, eu acho que os dois iam ganhar. Os dois iam ganhar. Mas a gente botou o Militão por alguma razão aí, e, enfim, é isso. Mas eu acho que não vai ser essa a zaga titular da Copa. Vitor Sérgio Rodrigues. É o Militão na parada contra o Lúcio, cara. A leitura do Formiga é muito fidedigna do que foi lá, né? O Lúcio era visto como a preocupação. Tinha muitas coisas boas, a vitalidade, a força, a forma como chegava na frente e tudo, mas era ali visto. Muito se falava de que não guardava a posição, jogava no campo todo. Quebrava as linhas com alguns botes, coisa, saía com a bola de uma maneira... Enfim, isso era muito falado na época. E, de fato, ele faz uma Copa boa, começa devagar ali, como até o próprio Edilson, que chega a perder a posição para o Polga e depois recupera dentro da Copa do Mundo. Mas, se fosse contra o Thiago Silva, eu votaria no Thiago Silva sem dúvida, que o Thiago Silva estará na Copa de 2022, chegando à Copa num momento melhor do que o Lúcio chegou em 2002. Contra o Militão, que eu acho que ainda tem muita coisa pela frente, eu vou votar no Lúcio também. Se fosse o Thiago Silva, eu votaria no Thiago Silva. Mas a ressalva é ótima. Poderia ser o Thiago Silva aqui também. Vamos avançar então, deu Lúcio, vamos para dupla de zaga. Se você reparar, o Lúcio, né, por mais toda essa insegurança que tinha, o Lúcio já era titular do Leverkusen, de um time que chegou à final da Champions, com o Lúcio fazendo gol na final, inclusive. O Lúcio faz o gol do Leverkusen na final contra o Real Madrid. Então, assim, ele já tinha uma carreira respeitável demais na Europa, e acho que o Militão, a Vera tá se firmando. Ele se firmou no meio da temporada passada, com aqueles problemas de lesão do Real, a ponto de ter confiança de seguir como titular e está indo muito bem, né? Mas acho que o Lúcio já tinha uma carreira muito respeitada também. São momentos distintos de carreira. Talvez até mais sólida do que a Militão agora. Mas na Copa o Lúcio chegou muito contestado. Mas, dito isso, eu votaria no Thiago Silva também. São momentos distintos de carreira. Vamos avançar então, lembrando que, a gente modificou os esquemas, fez alguns encaixes aqui, porque, evidentemente, cada seleção trabalha com sistemas diferentes. Vamos lá. Marquinhos contra Roque Júnior. Vitor Sérgio. Eu acho assim, acho que o Roque fez uma Copa irrepreensível. Dos três zagueiros, acho que é o único que a gente pode falar isso. Ele fez uma Copa irretocável. Mas eu acho que se o Marquinhos de hoje chegasse em 2002, eu não sei se o Filipão daria a vaga para o Marquinhos. Eu acho que não. Mas se tivesse que escolher entre os dois, o Marquinhos de hoje e o Roque Júnior de 2002, eu daria a vaga para o Marquinhos. Então eu vou votar. Acho que o futebol pedia, digamos assim, coisas diferentes. Tem aí um ajuste de evolução do papel do zagueiro nesses... Correto. Desses 20 anos, né? Quase 20, 19 anos. Essas duas décadas que se passaram, mudou muito o papel do goleiro, mudou muito o papel do zagueiro. Exatamente. Muitas funções se modificaram. Muitas funções se modificaram. E aí eu acho que por isso que a comparação é mais diferente, é mais complicada. Então, meu voto vai o Marquinhos hoje parece mais completo, até porque é o que o tempo dele pede, que o tempo do Roque Júnior não pedia naquele momento. E também tem um componente aqui. Hoje o Marquinhos é top 3 de zagueiro no mundo. O Roque Júnior nunca teve essa condição, né? Foi para a Europa, acabou não dando tão certo, né? Jogou no Milan ali um tempo e tudo, não teve sequência, então acho que isso também leva, né? Mas repito, a Copa do Roque Júnior foi irrepreensível. Isso tem que ser mas eu tô com o VS aí, o Marquinhos desembarcará no Catar como um dos melhores zagueiros do mundo, coisa que o Roque Júnior não fez quando chegou no Japão e Coreia. Pode ter saído de lá como um zagueiro no hype, mas também não saiu de lá como um dos melhores zagueiros do mundo. Ele saiu de lá como um dos melhores zagueiros da Copa. Mas as pessoas não tinham a percepção de que temos aqui a melhor zaga do mundo. O Brasil hoje tem, talvez, a melhor zaga de seleção do mundo. Por isso que o Militão criou uma discrepância ali. Mas... Oi? Você publicou isso no Twitter, não foi, Formiga? Que o Brasil tem a melhor zaga de seleção. Mas eu acho que se a Copa do Mundo fosse em pontos corridos, o Brasil era favorito. Ou foi você ou foi o VSR. Um de vocês dois publicou sobre a zaga do Brasil, que é fantástica.
Eu lembro que foi um de vocês dois, não me lembro exatamente quem, então crédito para os dois. Eu publiquei que acho que nenhuma seleção do mundo tem 3 zagueiros, um conjunto de 3 zagueiros foi isso. Como tem Thiago Silva, Marquinhos e Militão neste momento, né? Então acho que foi nenhuma isso. tem. Perfeito. A França ali talvez chegue, mas você tem um Pamecano que já jogou melhor, o Kimpembe enrolado ali, o Varane longe das condições ideais, então acho que foi isso que eu publiquei. Marquinhos leva melhor contra o Roque Júnior, e aí avançamos para a lateral esquerda, Alexandro contra Roberto Carlos, seu Bruno Formiga. Não, aí é pouco tempo, né? Aí a gente tem um cara claramente questionado e contra alguém que era bem menos questionado que o lado direito. O lado esquerdo não tinha muita questão, apesar do Roberto ter tido ao longo da seleção, talvez até mais concorrentes ou jogadores técnicos para ameaçar, e acabou não ameaçando, né? Poderia ter tido Felipe, teve Serginho, tinha Zé Roberto, mas acho que tudo isso foi insuficiente. O lado direito sempre foi mais fraquinho na disputa, né? Mas o Roberto já, monstro, já tinha ganho o Champions pelo Real, já tinha dado assistência em final de Champions, já era o que era, jogando muita coisa, chegando como o melhor da função no mundo, ou um dos na Copa, e o Alexandre não é isso. Aqui a gente não projeta, ou não projetaria ele nem como titular, então Roberto Carlos aí fácil. Alô, Vessi. Poupa tempo, eu queria ver até o Arana sendo testado de verdade, não da forma que foi no lugar do Alexandre. Acho que o Alexandre, os últimos anos dele, especialmente em seleção, não estão me convencendo. Do outro lado, você tem o Roberto Carlos, né? Em que pese ali uma Copa de 98 meio esquisita e uma de 2006 ruim. Em 2002 ele foi excelente, vivia uma fase maravilhosa. Não é a situação atual, mas eu também acho que o Arana vai chegar titular para essa Copa do Mundo. Será? Casemiro, eu acho, palpite, eu acho que ele chega. Tomara que ele seja testado a Vera para colocar essa dúvida. Acho que hoje, até da forma como o Tite trabalha, né? Eu acho que hoje para o Tite não tem condição disso. O Arana vai ter que convencer ele disso. Eu acho que vai ter convencimento. Mas palpite, só palpite. Vamos avançar. Casemiro contra Edmilson. Casemiro contra Edmilson. Vitor Sérgio Rodrigues. Aí a gente lembrando que o Edmilson era... Fala aí. O Edmilson era terceiro zagueiro, era quem às vezes saía, né, naquele terceiro zagueiro. Então e o Edmilson jogou muito tempo da vida dele no São Paulo, no Barcelona. Jogou muito tempo da vida dele como esse volante. Então a gente puxou ali. E aí, assim... não dá para o Edmilson, né? O Casemiro seria titular em 2002 no lugar do Edmilson. Então, o Casemiro, que hoje é top do mundo, um dos tops do mundo na posição. Casemiro seria titular em muitas seleções pelo mundo aí. Ô, Formiga, e aí? Para mim é o chamado poupa-tempo aí. O Casemiro é completamente dominante na função, não tem como. Embora o Edmilson fosse um ótimo volante, tá? Só para pontuar assim, mas o Edmilson foi um ótimo volante. Ele começa a Copa meio esquisito ali, aí depois perde a vaga para o Polga e depois retorna, né? Então, mas com o Casemiro não dá. Difícil bater no Casemiro. Fred contra Gilberto Silva. Só lembrando, né? O Gilberto Silva, agora é a vez do Formiga começar, mas o Gilberto Silva, ele joga a Copa de primeiro volante, mas o plano original era ele ser o segundo volante, porque o primeiro volante era o Emerson, que se machuca na véspera da estreia ao pegar no gol, como a gente diz, né? Foi lá fazer aquele treino, aquele rachão no gol e deslocou o ombro, e o Gilberto virou primeiro. Mas então, assim, só para... o Gilberto... Não, o Gilberto seria o segundo volante naquela Copa. Então ele está batendo aí com o Fred, que é o segundo volante, até nessa adaptação que a gente fez. Bruno Formiga. Cara, aqui a gente está falando de um Gilberto Silva que, além de fazer o que fez em 2002, já tinha uma vida pregressa antes, multifuncional também, e um cara que fez o que fez na Inglaterra, outro, assim como o Fred, tá? 2 subvalorizados aqui, muito por ignorância ou por má vontade, sei lá, mas aí Gilberto Silva. Então. A gente segue com o Gilberto Silva ou VS? Sim, segue com o Gilberto Silva, embora eu também acho que o Fred tem uma campanha aqui completamente desproporcional contra o Fred. Acho que ele
não é nenhum absurdo ele ser titular do Brasil hoje, até dadas as condições. Talvez eu, Vitor Sérgio, procuraria outra opção ali para ele, mas ele ser titular não vejo nenhum, muito longe de ser um absurdo. Mas o Gilberto Silva, pô, jogando como primeiro ou como segundo, era um espetacular. Espetacular, e no Arsenal até, né, dentro do próprio ambiente de Premier League, fez mais. Então, e a Copa dele também é excelente, excelente. A Copa do Gilberto Silva é uma coisa maravilhosa. Então é Gilberto Silva, sem pensar muito. Eu gosto muito, muito, muito da Copa do Gilberto Silva em termos táticos. Acho que ele realmente foi de uma habilidade para o Felipão. E ainda desatou o nó da Turquia na semifinal, né? Que é ele que faz a jogada lá, aparecendo como meia pela esquerda, né? Arrancando como meia pela esquerda. Quer dizer, meia por dentro ali, até dar a bola para o Ronaldo fazer o gol de biquinho. Naquela época ainda havia algumas funções mais intuitivas, e a do Gilberto Silva era muito distante de intuitiva, e ele brilhou muito num jogo muito inteligente. E vale lembrar que você pode dizer, é mole, porque ele foi depois treinado pelo Wenger, só que ele é treinado pelo Wenger depois, né? Ele chega na Copa saindo do Atlético Mineiro, e muitas vezes jogava até como zagueiro. Então, assim, de fato, acho que tem a palavra disso de um jogador que surgiu, né, e assumiu, e depois a gente viu que era um jogador top do mundo na posição. A verdade é essa. Paquetá contra Kleberson. Novamente, encaixes que fizemos, sistemas diferentes utilizados pelos treinadores. É um encaixe, tá? Paquetá versus Kleberson. E aí, quem começa agora? Eu. Puxa aí. Vai, Formiga. Sou eu. Mas assim, bem, uma coisa, o Kleberson talvez tenha sido o melhor jogador da final, ou um dos, joga muito. Acho que é uma grande descoberta ali, mas eu acho que a gente precisa ser justo o status com que cada um chega no momento e o grau do que cada um era como jogador àquela altura. O Kleberson jogou muito e tudo, mas o Paquetá desembarca, ou nesse momento é um titular de seleção, que assim, é outro status, acho até outro impacto dentro do time, né? O Paquetá também é uma descoberta com o processo andando, não durante a Copa, mas aí eu vou votar no Paquetá. E o nível de exigência que o Kleberson se encontrava também era um nível de exigência mais baixo em relação ao nível de exigência que o Paquetá se encontra, né, VS? Não sei se isso colabora de alguma forma. Eu acho o argumento do Formiga muito bom, mas se a gente transportar lá, o Kleberson já tinha sido, apesar de não ter ganhado o prêmio, já tinha sido no campo o melhor jogador do Brasileirão do ano anterior, né? Foi o Kleberson. Acho que ganhou o Alex Mineiro pelos gols na final e tudo, mas o melhor jogador daquele Atlético foi o Kleberson. Eu me lembro porque eu cobria o Atlético Paranaense no site oficial do Campeonato Brasileiro. Você viu como eu tô velho, né? Eu já era... O Fragoso não era nem nascido em 2001, quase. Não, nasci em 2003. Então eu já tinha trabalhado num título brasileiro do Atlético Paranaense. Então, dentro daquele contexto, eu acho que o Paquetá acho que tem mais habilidade do que o Kleberson, acho que isso não se discute, mas acho que dentro daquele contexto de funcionamento do time, até por ainda, eu acho que o Paquetá ele está querendo ajudar tanto, que eu acho que isso está atrapalhando ele, porque o Paquetá ele já jogou aberto pela esquerda, já jogou como segundo volante, já jogou como meia atacante, como meia por trás dos atacantes, já jogou como segundo atacante. Então, eu acho que está uma coisa meio indefinida. Eu acho que se eu tivesse em 2002 Paquetá e Kleberson, eu escalaria o Kleberson. Então, nessa brincadeira, eu vou ter que decidir, né? Ou não? Sim, a primeira hoje, né? Então tá a primeira, não, eu tô no lucro. A primeira chegando aqui, eu vou ser sincero aqui, já que eu vou ter que decidir, eu tenho um carinho enorme por essa seleção de 2002, porque foi a minha seleção, né? Foi a Copa que eu me lembro de assistir pela primeira vez. 98 eu ainda era muito menino. Você pegou 2002, a fase boa, pô. Você pegou a fase boa. Eu tinha 10 anos. Eu tinha 10 aninhos. Eu de 82, 86 e 90, em 94, eu não acreditava. Eu já tinha na minha cabeça, eu nunca vou ver o Brasil campeão do mundo. Já tinha, certo? Isso aí pra mim, um relato. Eu nunca vou ver o Brasil campeão do mundo. Já tinha até desencanado, pô. Eu me lembro de 82, 86. Porra. O próprio Galvão tinha 86, né? 86 eu chorei, no 90 eu fiquei revoltado, puto da vida. Aí em 94 eu falei, desiste, eu não vou ver. Já tá certo, eu não vou ver.
não é coisa para mim. O próprio Galvão desistiria de narrar a seleção. Há uma lenda da própria cabeça dele, eu acho que é uma lenda da própria cabeça dele, de que ele desistiria. 94. Se não ganhasse em 94, que ele achava que a culpa era dele, né? Porque ele passa a narrar os jogos a partir de 74 e não 70, né? Enfim, como se a culpa fosse dele. Mas, enfim, é um pouco da minha primeira seleção, 2002, porque 98 eu ainda era muito, muito moleque, mas com 10 anos de idade eu já tinha muita noção. Tenho um carinho enorme por essa seleção. Tenho um carinho enorme pelo Kleberson e a descoberta que ele foi, porque por mais que ele tivesse todo esse ponto de 2001, ter sido um jogador importantíssimo do Atlético Paranaense e tudo mais, eu ainda acho que era um cara que havia alguma dúvida em relação ao Kleberson, até a função que ele se colocava por ali. Eu lembro disso. O Paquetá já me parece um cara que agrega ainda mais e me parece um cara que vai ter um papel muito importante no nível de exigência mais alto do que o Kleberson encarava por aqui. Tendo tudo isso sido colocado e o meu carinho pela seleção de 2002 e a minha enorme gratidão pelo Kleberson, eu vou de Paquetá, porque eu acho que nesse momento ele chega no nível de exigência maior, mais completo e com algumas variáveis, digamos assim, dentro do time do Tite que o Kleberson não tinha exatamente no time do Felipão. Então eu vou de Paquetá nessa. Avançando aqui, Rafinha versus Rivaldo. Eu acho que é o Vitor Sérgio Rodrigues que vai encarar essa, porque foi ele que deu a última opinião em relação a Paquetá e Kleberson, né? Não, eu dei a opinião em segundo, né? Essa daí então provavelmente é o maior poupa-tempo da história deste programa. Rivaldo. Acho que não tem muita conversa. Bruno Formiga? Não tem conversa. Por tudo que fez na Copa, que já tinha feito antes, o status que tinha como jogador, não tem condições. E se tem um baita poupa-tempo nessa, que é o Rivaldo, a próxima talvez nos deixe aqui até amanhã de manhã. Ou não. Neymar versus Ronaldinho Gaúcho. Neymar versus Ronaldinho Gaúcho. Bruno Formiga. Se você disser para mim que é mole escolher qualquer um desses aí, eu vou ficar um pouco frustrado. Não é mole, mas eu já falei sobre esse assunto algumas vezes. Eu acho o Neymar mais jogador que o Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que ele executa mais coisas melhor do que o Ronaldinho. Você vai começar a botar nas finalização, passe, condução, achada, drible, né? Eu acho que nessas valências o Neymar preenche mais lacunas. Mas tudo bem. O melhor Ronaldinho é depois daí, 2004 para frente. 2003, 2004, 2005. Aí ainda não era o melhor Ronaldinho. Então, assim, comparar a época, em 2002, o que o Ronaldinho era como jogador para o que o Neymar é como jogador hoje, para mim, aí, nesse contexto, eu acho que é mole Neymar. Bons pontos. Vitor Sérgio Rodrigues. Rapaz, é o seguinte, eu não tenho minhas dúvidas sobre o que diz o Formiga sobre o geral do Ronaldinho com o Neymar. Mas em 2002, né, no início de 2002, no início da Copa do Mundo, se você tivesse o Ronaldinho Gaúcho, aquele Ronaldinho Gaúcho, e o Neymar, eu escalaria o Neymar. Então, só para colocar aqui, né? Então, eu não estou abrindo a questão sobre o total, a carreira inteira do Ronaldinho, que veio depois e a gente viu. Eu estou abrindo em 2002. Se tivesse lá, junho de 2002, Neymar e Ronaldinho para jogar, aberto ali na esquerda, eu escalaria o Neymar. E o Ronaldinho do auge contra o Neymar atual? O Ronaldinho do auge contra o Neymar atual, eu iria com o Ronaldinho do auge. Você também, Formiga, ou não? Embora o Ronaldinho do auge não tenha sido o auge na Copa de 2006, né? Não, eu acho aí bem oportunista essa pergunta, porque tu pega hoje uma fase que o Neymar não tá bem fisicamente, tu quer pegar o auge do cara. Não, mas eu acho, mas serve pro Neymar de 2015 também. Brincadeira. Escolhe um, assim, Ronaldinho da temporada 2004-2005 ou Neymar da temporada 14-15. Para ficar justo, tá? Eu escalaria o Ronaldinho. Eu acho o Neymar mais jogador. Então, beleza. Aí só para não ficar... Porque realmente pareceria injusto, porque o Neymar agora tá mais ou menos. Então, escolhe o Neymar 14-15 e o Ronaldinho 04-05, eu escalo o Ronaldinho.
Eu amo vocês são Agora, maravilhosos. agora o Fragoso pegou a veia da apresentação do programa. Do nada soltou aqui uma. E ficou bom, pô. Ficou bom. E vamos para a próxima, então. Neymar levou essa. Gabriel Jesus ou Ronaldo? Então, mas só para não parecer sacanagem com o Gabriel Jesus, Firmino, Pedro, Gabigol. Vai falando aí. Camisa 9 hoje. Camisa 9 hoje da seleção num varal e o Ronaldo. Não dá. E isso dentro do contexto do Ronaldo voltando de operação, tá? Não precisa nem esperar ele falar. Né? Não precisa nem falar. Não, mas não precisa nem falar dos 8 gols na Copa. Junho de 2002. Você tem qualquer um desses, ou o Ronaldo voltando de operação, eu iria de Ronaldo. Algo a polemizar, meu nada vazio Bruno Formiga, ou só avança? Zero. Não, é pouco tempo. Eu acho esse o maior pouco tempo da história. Eu não acho, não. Jesus contra Ronaldo, o maior pouco tempo da história. Do que? Qual que era o outro? Do programa. Rafinha e Rivaldo. Eu ainda acho o Rafinha e Rivaldo maior. Acho o Rafinha e Rivaldo maior, mas realmente são dois poupa de mais tempo. E agora nós vamos para os treinadores. Ai. Tite versus Felipão. Cara, é aquele negócio assim, se a gente pegasse o critério como chegou a Copa, em 2018, o voto seria no Tite. Porque o Tite chegou na Copa no auge, aprovação de todo mundo. E mas o Filipão pode ser 2018, que é Brasil atual. Eu sei, então, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô querendo dizer. Nesta aqui, os dois, o Tite vai chegar à Copa completamente questionado, como o Filipão também chegou em 2002, vai lembrar. Mas com muito mais resultado, né? O questionamento em cima do Tite é desproporcional aos resultados. O Filipão casava com os resultados que eram medíocres, né? Até para Honduras ele perdeu. Não, ele perdeu para Honduras. Mas também tem um outro ponto. O Filipão, ele até ali nunca tinha jogado com 3 zagueiros, por exemplo. Sim. Né? Ele bebe de uma fonte ali, que se você pegar, por exemplo, a Roma de 2000, campeã italiana de 2001, eu já fiz até texto sobre isso. Pega a Roma de 2001, campeã italiana, e espelha na seleção brasileira, é praticamente o mesmo time. 3 zagueiros, alas que sobem, um volante que vai e vem. Então tem até jogadores que o Emerson era da Roma, o Cafu era da Roma. Então, assim, dupla de atacante, então, que foi rival. Então, assim, o Filipão teve o mérito de se adaptar ao que estava na época ali. Dito isto, eu acho que hoje o Tite tem mais ferramentas técnicas e táticas do que tinha o Filipão em 2002. Mas se eu tivesse que escolher um dos dois, eu escolheria o Filipão. Isso antes da Copa, tá? Eu uso todos os argumentos do Vitor e voto no Tite. Agora explica. Não, mas é isso. Eu acho que ele está autoexplicativo. Eu acho que ele é um técnico com mais variação, com mais repertório e chega na Copa com um time mais seguro, mais competitivo e que pode não ganhar, porque a gente está falando contra alguém que foi campeão do mundo, mas os resultados pré-Copa do Mundo, o ciclo pré-Copa do Mundo, eu acho incomparável. Apesar das críticas em cima do Tite, que recebe essas porradas por ele próprio, pelo que fez em 2018, né? E no ciclo pré-2018. Então, assim, ele virou refém daquilo ali mesmo e acho que podia ter evoluído mais, é verdade. Mais variação, resultados, segurança, jogos que perde, gols que toma. Tite. No fim das contas, então, eu vou ter que decidir, né? Vai. No meu colo. Bom, vocês dois têm razão, parabéns. Os dois têm razão, ninguém tá errado. Mas tem que escolher. Então, eu vou colocar nessa conta o seguinte. Eu não vou colocar só como o Brasil chegou em 2002. Eu vou colocar o que o Brasil fez em 2002. E o que o Brasil fez na Copa de 2002, eu acho que independentemente da questão de muitas pessoas falarem o Brasil deu sorte, que é o que muito se fala, quando a gente olha para uma Copa do Mundo, a gente está falando de jogos absolutamente decisivos e tensos. Não tem como você falar, um adversário frágil pra caramba e tal. Ninguém atropela quase ninguém em Copa do Mundo. A não ser em fase de grupos, alguns jogos. Então, se tiver se tiver uma discrepância tipo Brasil e China, né? Então, dito isso,
pelo que fez o Felipão na Copa, eu não vou eliminar a Copa, pelo que fez o Felipão na Copa, e principalmente, justamente pelo ponto que o VS colocou, dele reconhecer que algumas coisas não estavam funcionando e encaixar, que eu acho que é o grande papel de um treinador dentro de um time de futebol, dentro de um elenco, é olhar e falar, ok, porque o treinador, se chegou, tá tudo funcionando, ele só toca o barco, grande B, né? O negócio é ele fazer a coisa acontecer quando não está funcionando e sair das suas oscilações. E você sai de uma oscilação tão grande quanto a que ele saiu para emendar 7 vitórias em Copa do Mundo, eu acho que o Tite vai precisar buscar isso daí para vencer esse duelo. Não tem como. E ele já teve a oportunidade em 2018, não chegou lá. No Brasil atual, tem oportunidade? Tem. Mas também não chega à Copa do Mundo como um favoritaço, até porque o ciclo não permite tanta preparação, já que não envolve confrontos contra equipes europeias, que é algo que também faz falta, mesmo tendo o Tite mesmo tendo sofrido para vencer partidas até confortáveis dentro das eliminatórias. Dito tudo isso, eu vou de Luiz Felipe Scolari. Vamos então para como ficou. Marcos, Cafu, Lúcio, Marquinhos, Roberto Carlos, Casemiro, Gilberto Silva, Paquetá, Rivaldo, Neymar e Ronaldo, com Luiz Felipe Scolari como técnico. Seremos chamados de malucos, com certeza. Quer chamar a gente de maluco, de doido? Compartilhe o link. E comenta. Chama a gente de maluco, de doido. Comenta aqui embaixo. Comenta e compartilhe. Deixa o like, inscreva-se aqui no canal e claro, que é fundamental, divulgue, compartilha bastante, espalha nos seus grupinhos de WhatsApp, de Telegram, de Orkut, de VK, coloca a bandeira do Mano a Mano na sua sacada para a galera conhecer, manda por correio eletrônico, por correio físico, faça o que você bem entender. Ótimo, Mano a Mano. Aliás, vale repercutir também aqui embaixo se rolou os maiores poupa-tempo da história do Mano a Mano. Diga se você de fato concorda com o VS ou concorda com o Bruno Formiga, porque eles discordaram nos maiores poupa-tempo da história. A ver. Grande abraço, VS. Grande abraço, Formiga. Valeu. Até a próxima, galera. Abraço. Tchau.